Fala, galera! Estamos aqui hoje para mais um podcast e eu trouxe alguém aqui muito especial para falar de um tema mega interessante que já vou dizer qual é. Então, hoje eu estou com a psicóloga Andresa Buzaide, que atua há 22 anos na área de psicologia e é especialista em psicodrama, sexologia e psicanálise vincular. E faz, com certeza, atendimentos para adultos, crianças, família. Andresa, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Um prazer receber você aqui. Prazer é todo meu, Rê. Estou muito ansiosa aqui para a gente poder bater papo e falar bastante dessa síndrome que tem sido cada vez mais comum e causa muitos prejuízos aí. Legal. Então, gente, hoje nós vamos falar da síndrome de burnout. Ganhou muita evidência aí, né, no decorrer da pandemia. Depois a Andresa vai contar para a gente aqui um pouco mais em detalhes como é que essa síndrome foi aí, né, tomando conta e destaque. Então, para você que gosta aí dos nossos conteúdos e se está gostando dos nossos conteúdos também, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, tá bom? Então, Andresa, para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você falasse aí para o nosso público o que é essa síndrome de burnout, né? Como acontece essa síndrome de burnout? Tá, então, síndrome de burnout ou esgotamento profissional. Então, o próprio nome já conta um pouco sobre o que a gente vai falar, né? Legal. Então, em geral, o nível de estresse sobe demais e a pessoa entra como se fosse num colapso. E está ligado ao estresse profissional diretamente. Então, é uma síndrome provocada pelo ambiente de trabalho. Pelo ambiente de trabalho, né? E hoje, inclusive, eu estava vendo algumas matérias, né, dizendo que neste ano, né, em 1º de janeiro de 2022, já é considerada, né, uma doença ocupacional, né? Então, a OMS já tem um CID específico para o burnout, que até então, né, tinha várias derivações, né, de como, ou se isso estava ligado a uma depressão, ou uma síndrome do pânico, né, não se tinha clareza, né, desse diagnóstico como síndrome de burnout, né, oficializado, que eu quero dizer, né? Sim, não era uma categoria, vamos dizer assim, ainda, Entendi. né? Era como se fosse um derivado de uma síndrome maior, como a gente pode chamar. Então, a depressão, a ansiedade, o próprio estresse, né, que num grau crônico é classificado já pelo CID, pela Organização Mundial da Saúde. E o burnout passou a ser reconhecido também como uma categoria mesmo de... E você, né, atendendo os pacientes e até mesmo, né, na questão dessa análise da síndrome, quais são os sintomas que as pessoas apresentam, né? Como é que elas chegam, né? E dá para a gente classificar, falar, poxa vida, essa pessoa realmente ela está com a síndrome de burnout. Uhum. São várias características, mas a gente pode destacar alguns sintomas principais. Então, temos sintomas tanto emocionais quanto físicos, né? Então, emocionalmente, o que a gente pode destacar? Uma fadiga mental, sabe? Um cansaço mental mesmo. A pessoa tem uma sensação de exaustão, como se ela não conseguisse raciocinar direito. E isso provoca os sintomas físicos, que são decorrentes, né? Então, enxaqueca, taquicardia, muito cansaço mesmo, falta de energia. Falta de energia, né? Então, né? às vezes, muito sono, às vezes, falta de sono. Né? Então, apetite muda também. A pessoa pode ficar sem apetite nenhum, então tem muita perda de peso. Então, isso vai... Uma coisa vai ligando a outra. E o inverso também pode acontecer, pode desencadear uma compulsão alimentar também. A pessoa... Pode potencializar, vamos chamar assim. Sim. Então, a pessoa já tem aí uma predisposição para ter alguma disfunção alimentar. Com esse nível de estresse altíssimo, isso vai dar um boom. Então, aí pode desenvolver como se fosse um sintoma derivado, né, entendi. disso.
que pode ser a compulsão. A compulsão também, né? Uhum. E é muito engraçado, né? Vou dizer engraçado para não dizer trágico, né, gente? Porque às vezes, né, acho que começa num sintomas que ele vem, né, e silencioso, às vezes a gente no dia a dia não dá muita atenção, né, para isso. E quando você vai ver, tá numa proporção que você fala, meu Deus, onde isso vai parar? Eu acredito, Rê, que hoje em dia, o que é mais difícil? É muito banalizado as pessoas estarem estressadas no trabalho. Como se isso fosse algo natural. Então, se você trabalha, logo você terá estresse. Né? Como se não desse para dissociar uma coisa da outra. Então, estamos no mundo corporativo, então temos estresse. O problema é que o nível de estresse precisa ter um limite. O burnout entra quando esse limite é totalmente extrapolado. Então, a pessoa, ela deixou transbordar tudo que ela suportava, num grau crônico mesmo, num grau que está muito elevado. Né? Porque tem um tanto de estresse que é saudável a gente ter. A gente precisa de um tanto de estresse para criar energia e para conseguir ter ação. Né? O negócio é quando isso perde completamente todas as direções, né? O negócio... E acho que vem muito também, né, a questão do julgamento, quando a gente fala dentro das empresas. Porque hoje é natural e, por outro lado, sempre vai ser assim, a gente está sempre atrás de resultados. Então, o profissional hoje, ele tem que ser um profissional de alta performance, ele tem que ser, né, flexível, ele tem que ser criativo. Então, né, como a gente brinca, né, a gente está contratando o Batman, né? E chega lá, o Batman não é o Batman em si, né? Ele tem umas avarias esse Batman. Então, eu percebo que a gente também não quer falar sobre o assunto, né? Então, você está numa exaustão que você tem receio de você ser mal visto dentro da organização. Sim. Putz, eu vou falar que nossa, tô com insônia, ou não tive energia hoje para, né, forças para sair da cama e render como eu costumo render. Então, a gente começa também, acho que, mascarar um pouco isso, né? Você não acaba levando como se realmente fosse uma dor. Dificilmente, eu suponho, tá? Que não vai... Você não compartilha muito esse sentimento, né? O mal-estar, né? Isso, porque uma coisa é você entrar dentro de uma reunião e falar assim, nossa, hoje eu tô cansado. Aí começa a reunião, né, vai, né, a coisa se dilui, mas a pessoa que está sofrendo isso, ela saiu da reunião e entrou na reunião e vai entrar na próxima e vai fazer suas atividades, mas com pesar, né? Aquilo lá está pesando nas costas, né? E ela não compartilha isso de alguma maneira, eu acredito. É difícil compartilhar, porque também é difícil para a pessoa detectar que já está nesse nível. Né? Ela começa a sentir, então, esses sinais básicos que a gente está falando aqui: cansaço, enxaqueca, insônia, perda de memória, às vezes perda do apetite, mas são sintomas que também aparecem com outras situações. Né? Então, até a gente conseguir identificar que isso está num nível que já está beirando o trágico, assim mesmo, que está ficando muito grave, às vezes a pessoa só percebe quando ela entra em colapso mesmo, tipo, dá um apagão. Ela precisa ser retirada do ambiente de trabalho. Porque, inclusive, essa pressão que você está falando, né, por metas, por performance, por ser flexível e dar cambalhota e falar e chupar cana e assobiar e tudo ao mesmo tempo. Tudo junto. Essa pressão toda vai sobrecarregando e a pessoa, ela fica se sentindo acuada, né? Então, ela não consegue, às vezes, admitir que está adoecendo. Sim. Porque é um adoecimento grave, né? Entendi. Grave. E o que vai acontecer é que a pessoa não vai conseguir entregar mais como ela entregava. Ela não vai performar mais como ela performava. Porque ela está num nível de desgaste que ela não consegue desempenhar, muitas vezes, as funções básicas.
nem em casa, né, na vida pessoal, afetiva, familiar, e nem no trabalho. Então, afeta tudo. É uma cadeia, né? Uma cadeia. Aquele joguinho do dominó, né? Vai em série, vai derrubando tudo que passa pela frente. Vai mesmo, Porque são situações que fogem ali do controle, né? Foge do controle da pessoa, porque já está no limite, como você disse, né? Sim. E você acha que durante toda a pandemia, essa síndrome, ela aumentou? Olha, eu diria que durante a pandemia, principalmente no final, assim, dos 6 meses finais, porque a gente teve um isolamento, um período aí restrito de contato, onde a realidade de todo mundo mudou e o maior pânico de todo mundo era morrer, né? Então a gente queria sobreviver. Quando as empresas foram obrigadas a se adaptar, parar, fechar, as pessoas tiveram que se adaptar para ficar em casa. Então, o nível de estresse não era necessariamente com o trabalho, né? Mas depois que passou aí um tempo, né, começou a regular, a vacina chegou, as pessoas começaram a se imunizar, as empresas voltaram a cobrar e a cobrar muito mais do que antes. Inclusive porque as pessoas estavam trabalhando em casa, e aí é como se elas não tivessem mais tempo nem de fazer xixi, de tomar café. Tinham empresas que monitoravam o funcionário, tipo, com um scanner facial, né? Então, você ligou o Note na sua casa, de tempo em tempo passa lá o scanner, e se você não estiver ali na frente, você vai ser repreendido, você vai sofrer... Você não tinha escutado ainda. Você tá de brincadeira. Tive uma paciente que precisava, de tempo em tempo, tinha esse tipo de regulação, sabe? Assim, é igual cadeia, né? Assim, controlado, né? Totalmente controlado, assim, muito, muito sério. Então, aí o nível de estresse, muitas pessoas foram mandadas embora. Então, Sim. quem ficou empregado ficou sobrecarregado, porque assumiu função de 2, 3. Então, nesse sentido, a pandemia, com certeza, aumentou muito o número de casos de burnout. Nossa, e você falando disso, eu também ouvi sobre a questão de planilha de horas, né? Que a pessoa tinha que relatar, por exemplo, então das 7 às 8 eu fiz determinada atividade e começou a registrar o que a gente chama do time sheet, né? E depois a pessoa tinha que apresentar, justificar essas horas. Né, para a empresa, para eles poderem ter o controle das atividades, tudo tal, entendeu? Também houve casos que, como ficavam na dúvida se realmente a pessoa estava fazendo ou não, foi necessário preencher, fazer esse controle. O que as empresas fizeram foi criar mais instrumentos de controle, né? O que faz o funcionário se sentir muito mais pressionado, sob tensão, né? Sobre ameaça, às vezes, ameaça de perder o emprego, né? Isso é muito comum também. A pessoa extrapolar o limite porque sente que não pode perder o trabalho. Então, ela se torna refém, né? Daquela ocupação que ela tem. Daquela ocupação. Algo que era para ser também prazeroso, vira só desgastante, né? Fica algo muito sofrido, muitas vezes. E o que você está falando, acho que também faz muito sentido no contexto. A gente passou pela pandemia no elemento surpresa, né? Porque, na verdade, a gente não sabia se nós íamos estar vivos ou mortos, né? Então, esse foi a primeira pressão, que você tinha medo até de respirar, né? Então, falava assim, meu Deus do céu. Eu estou dentro da minha casa, mas será que esse ar que está aqui dentro também está contaminado ou não, né? Aí, bacana. Dado isso, pelo menos no meu caso, eu achei, não sei você aí de casa, eu achei que passou 15 dias, já estava tudo normal. Então, quando fez o primeiro lockdown, eu falei, gente, tem alguma coisa errada, não é possível que um negócio desse faz sentido. Levou um tempo, assim, para minha ficha cair. Eu falei, não.
acho que 15 dias até é muito, né? A gente vai ter que mudar isso. Então, acho que também deu essa insegurança, né? De, peraí, o que vai acontecer agora? E aí, se a gente não tá lá, como é que a gente vai produzir? E anos, né? Se passaram, né? Então a gente agora, como você falou, está saindo de todo esse processo, então acho que veio essa carga toda emocional também, né? Mais a pressão, porque a economia do jeito que tá um verdadeiro caos e a gente precisa se recompor. Então acho que essa pressão é no geral, né? Desde o início da pandemia, a gente começou nesse sufoco de incertezas, inseguranças, até agora que a gente precisa, vou dizer assim, ganhar o que a gente perdeu, né? Além de vidas, né? Que é algo muito triste. Que muita gente também teve que lidar com essa situação, né? Da perda, né? Quantas pessoas tiveram, quantos colaboradores que realmente morreram e tiveram entes queridos que também faleceram, né? E aí esse cenário, né, de incerteza, de vulnerabilidade, mais a pressão da própria empresa por resultado, né? Por performance, com certeza aumenta, né, o nível de adoecimento no trabalho, né? E aí, assim, a gente tem que lembrar que o burnout está ligado ao trabalho. Então, porque teve também muito na pandemia crise de ansiedade, de depressão, de outros tipos de síndromes, né? Mas o burnout teve um lugarzinho ali especial. Se é que a gente pode chamar de especial algo que é tão ruim, né? Tão ruim, exatamente. Como é que ele teve destaque, vamos dizer assim. Ele teve destaque neste contexto triste, né? E quando você conversa com os seus pacientes, você percebe que existe um acolhimento por parte das organizações? Porque a gente deu, né, 2 cenários tristes que, eu vou controlar as horas da pessoa, eu vou, né, fazer um reconhecimento facial, igual você falou, eu vou ter outros... Eu sobrecarrego aquele colaborador de atividade, porque aí eu tenho certeza de que ele está executando, né, aquilo que as demandas que foram entregues a ele e tal. Então, tem algumas estratégias, mas você percebe também na fala dos seus pacientes apoio ou acolhimento das empresas com relação a esse tipo de síndrome? Olha, assim, da experiência de consultório, de alguns pacientes que eu atendi, que passaram, né, pela síndrome de burnout, as empresas entendem, acho que também porque são obrigadas a entender de algum modo, porque o paciente precisa ser afastado. Né, o paciente, no caso, mas o colaborador, né, precisa ser afastado. Ele não tem condição de continuar trabalhando, né? Ainda são pouquíssimas empresas que trabalham preventivamente, vamos dizer assim. Sim. Já tem. Acho que aqui no Brasil a gente pode dizer que a gente começa numa mudança cultural dentro das empresas. Então, tem empresas, as startups mesmo, que têm propostas um pouco diferentes e que propiciam para o colaborador chances de diálogo, de troca, de recorrer, às vezes, até a algum profissional dentro da própria empresa, que investem em qualidade de vida do funcionário. Eu diria que, para essas empresas, é muito menor a chance do funcionário chegar a desenvolver a síndrome de burnout. Mas as empresas mais rígidas, mais tradicionais, têm isso num nível aumentado. E não costumam ser muito acolhedoras, não. Elas fazem o que está exigido por lei. Então, dão o direito do funcionário de ser afastado, oferece algum tipo de assistência, mas não é muito mais que isso, não. É o básico, assim. E fora a amorosidade, né? Também quando a pessoa ela vai sair de licença. Quando a gente vai também para as questões de INSS, né, de afastamento, também tem um prazo enorme de agendamento para esse trabalhador ser avaliado, ver se ele é aceito também, né? Se passa por uma perícia.
E durante todo esse período também a pessoa fica sem nenhum fundo financeiro, vou dizer assim, para se manter. Então, acho que ao mesmo tempo que afasta no contexto de melhorar, acaba gerando outros, como é que fala? Outras situações tristes para que essa pessoa tenha que absorver também, né? E às vezes esse nível de preocupação, por exemplo, ai, mas eu vou me afastar e vou fazer como para sustentar minha casa, ou para pagar a escola do meu filho, ou para comprar comida, seja lá qual for o drama daquela família, que só piora o quadro. Né? Então, se eu fico nesse nível de preocupação, o meu nível de estresse não vai baixar. E aí eu não consigo sair desse ciclo de adoecimento. Então, esse suporte seria fundamental para a pessoa conseguir ter um tipo de evolução. Né? Exato. E acho até que quando a gente comentou no início, né, falando sobre a OMS, que considerou como uma doença ocupacional, também vem para tentar minimizar o impacto para o lado corporativo também, né? Então, a partir do momento que eu tenho esse reconhecimento e as empresas passam a entender também a gravidade, acho que o que a Andressa trouxe é bem importante, porque tem o processo cultural também, né? Da cultura que eu quero dizer assim, das organizações como um todo. Então, como é que eu passo, então, a lidar com esse tipo de situação e como é que eu minimizo isso, né? Então, como é recente, acho que essa oficialização, tenho fé que a gente caminhe para uma evolução, né? De dizer, olha, então, como isso é algo que realmente já está regulamentado, a gente consiga, de alguma maneira, trabalhar com isso, né? E até porque o funcionário fora significa dizer menos resultado. Então, quanto mais eu garantir que a saúde dele, né, dentro do ambiente de trabalho, né, física, mental, ela esteja ok, então a gente consegue aí garantir que essa pessoa ela vai performar melhor, ela vai se sentir mais segura dentro do ambiente de trabalho dela, né? Então ela consegue de alguma maneira aí produzir, como é que eu vou dizer, com mais segurança, firmeza, né? Mais dona de si. Esse é o espírito das empresas mais modernas, né? Sim. É você ter já se sabe, tem um monte de pesquisas aí que comprovam que quanto mais satisfeito o funcionário está, mais ele produz e menos ele adoece. Então, a conta para a empresa é bem básica, é tipo 2 mais 2 igual a 4. Assim, né? Seria muito menos oneroso para a empresa investir na qualidade do funcionário, né? Para ele se sentir bem no ambiente de trabalho. Então, é esse tipo de cultura que vem vindo numa transformação, né? Mas mudança cultural e de crenças, de paradigmas, né? Leva tempo. Então, mas acho que a gente está nesse caminhar aí. Acho que é um processo que está acontecendo. Nossa, e torcemos, né, para que evolua. E para você que está assistindo a gente aí e está gostando do nosso conteúdo, não esquece de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. E a gente está falando aqui da síndrome de burnout, então seu comentário, a sua vivência aí com relação a essa síndrome, vou assim dizer, deixe o seu comentário aqui com a gente. Se tiver também mais um assunto que você deseja que a gente traga aqui para o nosso podcast, também pode escrever nos comentários que a gente vai estar de olho. E aí, continuando aqui, a gente falou, né, um pouco dessas questões do acolhimento das organizações. E aí eu queria que você dissesse, do ponto de vista, né, do psicólogo, como é que acontece, né, esse trabalho de vocês com relação a essa síndrome? Quando a pessoa procura, né, que tipo de tratamento a gente oferece? Como é que vocês, né, da área de psicologia, apoiam? Em geral, a síndrome de burnout, ela precisa de um tripé aí. Então, o profissional o psicólogo, que vai tratar o paciente com psicoterapia. E aí pode ser psicoterapia de qualquer abordagem, aquela que o paciente se identificar e se sentir melhor. Né? O psiquiatra, a psiquiatra, né? Que vai entrar com a parte medicamentosa e fazer um acompanhamento também. Porque, muito provavelmente, essa pessoa vai precisar de medicamento, nem que seja para estabilizar,
no início, né? Depois até isso pode ser retirado, mas ela precisa, em geral, quando chega no estado de síndrome, é porque a coisa já está bem grave. E aí você precisa da medicação para poder auxiliar a pessoa a sair da crise, pelo menos, para ela voltar a se estabilizar. Então, medicação, terapia e eu falei um tripé, né? Sim. A terceira coisa é a pessoa conseguir praticar algum tipo de atividade física. Isso é fundamental, né? Então, enfim, fazendo tudo isso, conseguindo fazer atividade física, fazendo a terapia, fazendo acompanhamento psiquiátrico, a pessoa vai aos pouquinhos se estabilizando, se recuperando e voltando ao seu ponto de equilíbrio e ao que estava mais habituada no ritmo do dia a dia. Né? Mas é algo que leva um tempinho. Né? E era isso que eu ia perguntar, assim, não tem um prazo médio, assim, ou vai de caso a caso? Vai de caso a caso, né? Tudo que é da área de saúde mental é difícil a gente detectar e dar prazos. Mas eu diria que pelo menos aí de 3 a 6 meses para a pessoa começar a ter uma evolução e se sentir melhorando. Né? Porque é muita coisa para ressignificar também, né? Sim. Porque a pessoa está naquele turbilhão, né? Dentro daquele tornado e ela precisa entender, né? Como é que eu saio dali e como é que todas essas ideias, todas elas têm que ser se reorganizadas, né? Tem tudo isso, que é a parte mais psi mesmo, fora a adaptação à medicação. Nem sempre o remédio dá certo de primeira, precisa, às vezes, adaptar, o corpo exige um tempo aí também. Né? Então, é um processo que, quanto antes for iniciado, melhor. Né? Porque você consegue resultados mais rapidamente. Quanto menos crônico tiver, mais rápido vai ser a melhora. Né? Então... E acho que fica o ponto também, né, da pessoa... a gente falou no início, né, desses sintomas. No momento que a pessoa já começa a entender que não está legal dentro de si, já levantar a bandeira de SOS, né, socorro, para poder já tentar não deixar isso virar crônico, né, que eu quero dizer. Precisa de um tanto de percepção, né, de si mesmo. Então, eu preciso ter noção de que tem alguma coisa que não está bem com o meu corpo ou com a minha mente, né? Comecei, sei lá, a esquecer coisa demais, não estou dormindo direito, minha cabeça não para de pensar o tempo todo. Significa que tem alguma coisa que não está bem? É para acender uma luzinha amarela, né? Então, eu diria assim, gente, não espere acender a luz vermelha. Tipo, acendeu a luz amarela, já corre. Corre, pede ajuda, fala com o colega, fala com um profissional de RH que pode orientar. Né? Em geral, as empresas têm, dentro da área de RH, psicólogos ou profissionais que estão instrumentalizados para dar um suporte, para poder fazer pelo menos uma orientação aí. Isso já pode ser uma ajuda e tanto. Uma ajuda e tanto, né? Então, porque até de alívio, né? Às vezes sim, a pessoa já sai com algo encaminhado e ela consegue dizer, olha, eu já vou seguir por esse caminho e já dá aquela sensação de, peraí, acho que consegui falar e tô com o encaminhamento aqui, seja, né, do acolhimento da pessoa do RH, seja por parte dos profissionais, né, de psicologia, psiquiatria, enfim. Eu diria que a gente precisava desconstruir um pouco esse mito de que a gente não pode pedir ajuda. Ai, sensacional. Por que verdade. Não? A gente vive em sociedade, no coletivo. O ser humano não foi feito para viver isolado numa ilha. Sabemos, porque a gente quase enlouqueceu de ter que ficar em lockdown na pandemia, né? Isso mesmo. Então, peça ajuda. Pode ser para o colega, para o vizinho, para a família, para a empresa, para quem você se sentir mais confortável. Mas é importante poder contar e falar sobre isso. Né? Nossa, e acho que você trouxe algo extremamente importante, que acho que é um pouco dessa resistência, né, de pedir ajuda.
E às vezes está até relacionado a meio que geração, né? Não tem, né? Ah, os mais velhos, não, eu vou dar conta do recado aqui. Não sei se a galera mais nova, aí você me apoia se tá certo ou não. Acho que já consegue trocar mais sobre isso, não sei. Mas eu acho que a galera da minha geração, que deve ser a Z, precisa rir. Entendeu? Porque vamos falar daqui a pouco que é Não, a vamos da falar sobre pré-história gerações aqui. vamos abafar nesse caso aí, então, sabe? Porque eu acho que eu sou da nova geração que aguentava mais as coisas calado, sabe? Assim, tipo, não tem muito daqueles comentários, né? Aqueles memes no Instagram. Ah, a pessoa é raiz, outra é Nutella. E vai mostrando assim. A pessoa passa numa parede e fala assim: quem nasceu em 1970, bate na parede e nem viu a parede, passa reto. Ah, quem nasceu em 1990, passa na parede e massageia. E por aí vai. Então, acho que tem uma resistência diferente, né? Acho que tem muita geração do engole o choro, né? Ou a criação, né, do engole o choro. E você tem que ser forte, você tem que resistir, você tem que tá ali firme. E não nem precisa ser desse jeito, né? Não precisa. Isso também tem a ver com essa mudança cultural, que não passa só pela empresa, né? Passa por toda a sociedade. Então, sim, acho que por muito tempo a gente viveu numa cultura que incentivava as pessoas a não manifestarem o que sentiam, né? Como se chorar e dizer que precisa de ajuda fosse sinal de fraqueza. Isso. Então, é isso que está associado. Então, quando eu penso, nossa, eu vou pedir ajuda? Não vou, porque vão achar que eu não estou dando conta. Vão achar que eu não sou bom o suficiente. Né? E competência não tem nada a ver com vulnerabilidade. São coisas completamente diferentes. Né? Eu posso estar vulnerável e ser extremamente competente, se eu souber administrar as coisas, emocionalmente falando. E deixa eu te perguntar uma coisa, agora é dúvida mesmo. Você no consultório, observa que isso está mais relacionado à síndrome a pessoas do sexo feminino ou masculino? Ou hoje você diz assim, olha, tá equilibrado? Eu acredito que aparece, não é uma questão de gênero. Não acho que tem a ver com o universo feminino e masculino, não. Hoje em dia, acho que tem a ver com quem está num nível de estresse, um trabalho muito alto. E pode ser homem, pode ser mulher. Porque é interessante essa pergunta, porque a gente tende a associar as mulheres. Isso, é isso né? que eu ia falar, isso. Porque tem que cuidar da casa, é filho. Sim, e também porque na imagem do homem tem o símbolo da força. O símbolo então, da força é mulher, os homens sexo aguentam frágil, né? muito mais, Exato, né? O que também é um sofrimento danado. Vamos lá. Meninos, vamos, por favor. Explica pra gente aí, Andressa. Porque, assim, é uma carga tão grande em cima dos homens, né? Como se eles tivessem que aguentar e suportar tudo. Então, eles contam muito. Se as mulheres já têm dificuldade de contar que estão passando por um momento difícil, os homens, então, aí que eles não vão falar mesmo. Né? Só falam na hora que o negócio já pipocou tudo, já está tudo ruim. Aí, assim, num nível que ele não está aguentando, está mesmo adoecendo, não está conseguindo mais performar, não está conseguindo mais fazer nada. Aí, num caso já muito mais crônico, muito mais grave. Então, eu diria que atinge tanto homens quanto mulheres. Talvez, estatisticamente, apareçam mais as mulheres porque os homens contam menos. Faz sentido, né? Faz sentido. Então, então fica aí mais uma sugestão. Meninos, falem. Né? Isso. Meninos choram sim. Meninos choram, né? Homem pode chorar, Homem né? também chora. Porque eu fiquei na dúvida também, assim, mais no sentido de, primeiro, né, da mulher comumente ter essa questão de levar o rótulo do sexo frágil, né? E a gente já provou que não somos. E a questão de ter, né, a dupla jornada. Então, tem que cuidar dos filhos, tem realmente, né, a representação da mãe e, enfim, né, casa, essas coisas tal. Então, eu achei que a mulher, ela tinha mais esse contexto da síndrome de burnout. Mas que bom, né, assim...
Tem uma sobrecarga, mas que não tem necessariamente a ver com o trabalho, né? Então, tem a sobrecarga da dupla, tripla jornada, que hoje em dia até muitos homens têm também. Acredito que isso tá bastante caminhando, assim. Acho que tem muitas famílias que têm as tarefas bem divididas, os homens são super parceiros e as mulheres também. Então, acho que isso está diluído um pouco, sabe? Sim. Tem a cobrança da pessoa, né? Esse é o ponto também. O quanto eu me cobro, né? A empresa já me cobra, a vida já me cobre. Se eu também for uma cobradora de mim mesma, aí o negócio pode desandar mesmo. Mas a síndrome de burnout, ela tá aí para todo mundo. Ninguém está imune. A verdade Ninguém é está essa, né? livre, né? Ninguém está livre de passar por esse momento. Uhum. E principalmente, né, na questão de entender esse socorro mesmo, né? Dizer, olha, eu só consigo ir até aqui. De saber que tem limites, né? Esse é outro ponto muito importante. A gente muitas vezes esquece que tem limites. Nem tudo eu consigo, nem tudo eu dou conta e tudo bem, né? Uhum. A gente não é perfeito e não será, né? Eu tinha um professor na faculdade que dizia que o ótimo é inimigo do bom. E é tão verdade, né? Porque a gente fica preso muitas vezes a alcançar o perfeito, o ótimo, e não faz o que está ali, ó, ao nosso alcance, que pode ser sensacional também, né? Exato, exatamente. E acho que a gente também vai fechando esse cerco, né? Eu estava assistindo um TED, eu vou falar o nome da pessoa aqui, que foi maravilhoso, assim, o melhor TED do dia, sabe? E acho que chamava Marcelo Oliveira a pessoa. Depois eu ponho aqui na descrição certinho. E ele estava falando que ele passou por um processo, né, de síndrome de burnout. E só que ele, quando criança, ele queria ser músico, compositor, e ele gostava de poesia, gostava de uma, né, dessa vertente de escrever, de música, enfim. Aí foi crescendo, né? E os pais começaram a perguntar, né? O que você vai ser Vai quando ser. crescer? E aí é tio, né? O gato, cachorro, né? Papagaio, todo mundo já começa a perguntar, né? E aí ele entrou de estagiário numa empresa e conseguiu aí uma evolução. E ele conta que dos ganhos dele, né, com relação a isso, ele conseguiu a evolução de cargos, né? Então ele conseguiu uma posição de gerência, só que ele teve desse estresse um derrame facial. Então ele ainda tem até hoje o lado esquerdo, né, com o olhinho um pouquinho prejudicado, mas depois aos poucos foi voltando. E ele disse que mesmo acontecendo esse derrame facial, ele foi para uma convenção da empresa, apresentou tudo que ele tinha que apresentar, tudo, e ele falou assim, eu estava rezando para eu não babar. Então pensa assim, né, o nível, né, que estava. Até que ele já saiu um dia dessa empresa de ambulância, porque ele teve um princípio de infarto. E aí que ele decidiu realmente, né, mudar a vida dele, tudo, e entender que ele precisava, que é o que você falou, ele se entendeu e disse, olha, não é para mim, eu não vou dar conta, né, desse recado. E eu acho que tem muito disso, né? Às vezes a gente passa por essas situações que elas são tão pesadas, mas a gente também não quer largar. E por vários motivos, eu não estou incentivando ninguém a largar, não é nada disso. Né? Acho que é reconhecer e dosar e criar estratégias para você poder, né, dizer, olha, eu estou conseguindo até aqui, acho que eu preciso afrouxar um pouco mais essa corda aqui, senão eu vou me enforcar, enfim, né? O que você falou é se reconhecer e falar, olha, aqui está no meu limite e está tudo bem. E aí, no próprio relacionamento dele, ele conta, ele falou assim, eu fui ser o dono de casa. E também foi, né, sofreu muito preconceito por isso, né? A sociedade, o modelo de família não comporta, né, o homem ser o dono de casa, né? E ele falou, eu tive que enfrentar isso. Por exemplo, estava num lugar, falava que era dono de casa e todo mundo, né, arrumava um jeito de deixar ele sozinho lá, porque vai fazer o quê?
E depois que ele encontrou aí a oportunidade de ir lá desenvolver o trabalho dele, tudo tal, e hoje ele realmente é o cara que é o compositor e que faz os trabalhos que ele gosta, escreveu livros, tudo. Então, né, é se entender também, né? E entender que tem saídas para tudo, né? Seja numa conversa, seja em se autoanalisar também, né? Com a ajuda do trabalho de vocês, na psicologia. Sim, esse caso exemplifica bem o que a gente estava falando, né? Sim. Que a pessoa precisa entrar em colapso para poder parar, né? Então é isso, ela entrou em colapso. O corpo dela falou: opa, chega. Nós não vamos mais não brincar dá disso. Mais. Nós Deu. não vamos para mais você brincar acabou disso. agora, né? O coração fez tuc, deu uma paradinha. Só vou te dar um sustinho. Deu um susto. Eu vou desligar você um pouquinho, só para tu aprender. E é isso, o corpo, ele manifesta. Se a gente conseguir prestar atenção, né, tem uma comunicação aí. Né? Freud dizia que o sintoma é sinal de saúde. Porque se o corpo está fazendo sintoma, é porque ele está tentando te dar uma dica que tem alguma coisa que está extrapolando. Seja qual for o sintoma. Aqui a gente está falando do burnout. Então, preste atenção a isso. Né? Você está no ambiente de trabalho e está passando mal, está com taquicardia, com enxaqueca, com insônia, não consegue parar de pensar no trabalho o tempo inteiro. Na hora que você está lá se divertindo, o trabalho está aqui na cabeça, obsessivamente. Gente, isso não é normal. É sinal que tem alguma coisa que não está nada bem. Então, precisa prestar atenção, sim. Né? E aí precisa ser olhado de perto, né? Para poder entender. E olha, se você que está aí nos assistindo já passou pela síndrome de burnout ou conhece alguém, deixa aqui nos seus comentários, conte a sua experiência para nós. Não só vai agregar, né, aqui para o nosso canal, mas para todo mundo que assistiu o vídeo, ler os nossos comentários, vai ser super importante. E não esquece de deixar o like e se inscrever também. Isso é de praxe. E aí, Andressa, aí a gente já está indo, né, aqui para os nossos finalmente. Uma pena, já estou com um aperto no coração. Tem mais algum ponto que você quer trazer aí de dica para a galera deixar um recado final do tipo, gente, vocês precisam prestar atenção nesses sinais aqui e precisa ter esse tipo de atitude aqui, né? Que dica você acha que pode dar para esse pessoal que está passando por isso ou que está sentindo que está começando, né, a entender que algo não tá, algo de errado não está certo? Olha, eu diria assim, nada vale mais do que você estar vivo, né? Então, presta atenção em que objetivo você tem. Porque a gente se perde do nosso objetivo. Né? Objetivo profissional, inclusive. Sim. Né? Por que é que eu tenho que... Sei lá, eu quero ganhar dinheiro. Eu trabalho porque eu quero ganhar dinheiro. Ótimo. Mas de que vai adiantar você ter uma casa cheia de dinheiro e viver o resto da vida internado no hospital? Então, a gente precisa achar um equilíbrio. Não dá para ninguém trabalhar 20 horas por dia e achar que não vai adoecer. Né? Então, a gente precisa ir encontrando esse equilíbrio. E ter uma alimentação saudável, praticar atividade física, ter momento de lazer, ter um hobby, fazer coisas que gosta. Isso ajuda a gente a ter energia e oxigênio para performar mais no trabalho. Né? Ninguém que só trabalha, tipo, tem, em geral, as pessoas que sofrem o burnout, a vida delas é o trabalho. Elas estão nesse nível, né? De que assim, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, e trabalha de final de semana e não tem descanso. Então, ninguém consegue ter uma vida boa, né? Ter qualidade na vida trabalhando 60 horas por semana. Não dá. Né? A gente precisa ter tempo para fazer outras coisas ou para fazer nada, que também é importante. Né? Isso. Né? Então, porque às vezes muita gente se cobra, né? Mas eu não vou fazer nada. Não faça nada. Não faça nada. O ócio é totalmente criativo. É maravilhoso.
né? É importante. Se permitir, né, dar esses momentos. Porque, via de regra, né, a empresa vai estar ali, né? Vai O estar seu ali. trabalho você vai concluir hoje, amanhã ele vai continuar. É E muito. se Deus quiser, é algo sem fim, né? Porque a gente precisa de dinheiro, os boletos sempre vencem. Então, Eles chegam. o trabalho vai estar ali, ele não vai sair dali, esteja seguro que não vai sair dali. Não vai. Não vai. E se aquele não tiver, terá outro. Ah, fato, Né? isso é incrível. Então, é isso. A gente precisa conseguir achar esse equilíbrio. Né? Claro que a gente precisa de dinheiro. A gente vive num Sem mundo onde, sem dúvida. essa moeda, a gente não faz nada, né? Uhum. Mas é importante encontrar esse ponto aí, né? Puxa, muito legal. Eu estou ganhando dinheiro aqui, mas eu uso esse dinheiro a meu favor também, né? Para fazer coisas legais, para poder me dar um descanso, para poder tomar café com um amigo, para viajar, para ficar em casa, enfim, Curtir família, para curtir enfim. as coisas que são importantes também, para além do trabalho, né? Exato. Nossa, incrível, incrível, incrível. Então, eu quero agradecer aí a sua participação aqui com a gente. Eu vou deixar aqui o contato da Andresa, o perfil dela no Insta. Se tiver site também, depois eu coloco aqui. Não sei se tem, mas eu ponho. Enfim, deixo o contato da Andresa aqui. E quero agradecer a sua participação. Um assunto muito, né, em evidência hoje. Né, Não dá dentro vontade de das parar de organizações. falar, né, Rê? É, porque eu já ia voltar logo no primeiro aqui, ia dar um perdido, falar, então, gente, sabe o que é? Eu queria voltar lá naquele item, sabe? Mas eu vou deixar para os próximos, tá? Então aguarde, a Andresa vai estar aqui em outros momentos para a gente falar de outros temas. Então hoje a gente deu, né, uma chamada sobre burnout, mas, gente, assunto é o que não vai faltar, não é verdade? Não vai faltar. Com certeza, Rê. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Imagina. Então, pessoal, não esquece de deixar o seu like, inscrever no seu canal. Já falei aqui umas 800 vezes sobre isso, mas é que é muito importante para nós. E obrigada aí pela sua audiência. Andresa, um beijo grande e quero beijo. muito aqui Obrigada. na próxima, viu, Andresa? Obrigada, Rê.